Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo o nosso programa, mas estamos começando mais um Na Fita do Tempo, esse canal sobre história da igreja. Esse programa tem como tema as sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é um programa sobre a IPB, como a gente costuma ter, a história do presbiterianismo em um lugar específico, como começou. A gente tem feito programas assim, alternando com programas temáticos. Mas a IPB acaba sendo o tema desse programa também, porque o tema trata das suas sociedades internas. E para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber o reverendo Samuel Ribeiro, nosso irmão pastor efetivo na Igreja Presbiteriana da Aliança, em São Paulo, aqui em São Paulo. Nosso irmão também é mestrando na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no programa de pós-graduação de mestrado, né, no caso, em Educação, Arte e História da Cultura, também pesquisa nessa instituição, é um pesquisador nessa instituição, e é alguém que tem conhecimento, bastante conhecimento sobre as sociedades internas, é um defensor dessa causa, já atuou na IPB em seus vários níveis, então é alguém que tem bastante experiência e conhecimento para compartilhar conosco, e eu aproveito então para agradecê-lo por estar aqui conosco, e antes de saudar, aliás, depois de saudar, vou passar a palavra para ele, para que ele possa saudar vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu já passo, então, uma pergunta para que ele possa responder, que é o que são sociedades internas? Nem todo mundo conhece essas instituições que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo Samuel. Obrigado, reverendo Flávio. Alegria estar aqui com você, dividindo essa tela e discutindo esse assunto que é importante. Como já dito, né, eu sou Samuel, sou casado com Gemima, eu tenho 3 filhos, 4, né, um está com o Senhor, mas eu tenho a Sara, que tem 6 para 7 anos, o mesmo nome da filha do reverendo Flávio. Aí tem a Elisa, que tem 4, aí perdemos um bebê, e agora temos o Davi, já tem uns 7 meses. Isso eu estou colocando em 2024. Se assistir daqui a alguns anos, eles vão estar mais velhos, tá? Mas essa é a idade que eles têm. E eu estou há um ano em São Paulo, cheguei no começo de 2023. Estou aqui como pastor na Igreja Presbiteriana da Aliança e buscando servir aqui na revitalização dessa igreja que tem 90 anos, mas passou aí por vários percalços, né? Quem sabe um dia, Flávio, você grave só sobre a história dessa igreja aqui, você vai ver que é um roteiro assim. A igreja era uma igreja de mais de 400 membros na década de 80, aí resolveu sair da IPB, foi para a IPU, depois para a IPI, aí voltou para a IPB só o prédio. Entregaram o patrimônio nos anos 2000 já. Sobre sociedades internas, há também chamadas, né, de forças de integração. Como a IPB ela trabalha com as faixas etárias, né, e é importante, antes de tudo, frisar isso. É um modelo bem do presbiterianismo brasileiro. Se for em outros lugares no mundo, não há, pelo menos com esse nome, né, nessa estrutura, funcionando com faixas etárias até onde eu sei. E esse modelo, ela parte primeiro, de um pensamento confessional. Eu me refiro, não estou dizendo que quem não tem sociedade interna não é confessional, mas há um princípio confessional que é o princípio da representatividade, né? O modelo presbiteriano, ele se faz por representantes, é um modelo representativo, muito ligado à perspectiva aí do mediador, voltado à questão aliancista. E aí, nas sociedades internas é reproduzido, né? Você vai ter 5 sociedades internas, as duas mais experientes, né, a UPH e a SAF, mulheres, né, a UPH para homens, que é a União Presbiteriana de Homens, a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina para mulheres, mas para baixo, mocidade, que é a UMP, a UPA, que são os adolescentes, e a UCP, que são as crianças, são sociedades mistas, né? As pessoas participam, seja menino ou menina, ou adolescente ou jovem, homens e mulheres estão nessas sociedades. E ela tem como propósito preparar oficiais, né? Esse é um dos propósitos, além da comunhão, da evangelização, é ter uma escola de preparo de oficiais para que os meninos, quando se tornem jovens, adultos, eles possam já conhecer como é que a estrutura da igreja funciona e como é que ele pode atuar aí como um secretariado, como um presbítero. Então, a sociedade ajuda também nesse fim. Então,
em resumo, é a forma como a IPB trabalha com as suas faixas etárias. Ela é chamada de sociedade interna, ou entidades, ou sociedades domésticas, ou forças de integração. Esses são os nomes normalmente que se referem a esse tipo de trabalho, né? Então, uma das sociedades que o irmão mencionou é a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. A gente vai tentar trabalhar mais ou menos aqui a ordem de início das Tá. sociedades. Mais ou menos vamos tentar trabalhar nessa sequência. E a SAF é bastante longeva. Ela é do século XIX, é isso mesmo? Isso. Quando ela começou? Como foi o início dessa sociedade, pastor? Então, ela começou lá no nosso Nordeste, né? Foi em Pernambuco que ela começou, ali 11 de novembro de 1884. Interessante porque é uma data bem distante, né? Temos IPBs mais antigas que essa data, mas não são muitas IPBs, né? Assim, claro, a grande maioria das IPBs elas vêm já do século XX. Então, a SAF ela tem aí trabalhado, é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é a mais estruturada das nossas sociedades, e aqui eu não estou com demérito às demais, por ser mais antiga e por ter um alcance maior, e enfim, ela tem mais tempo de vida útil. Deixa eu só explicar. A UCP, você tem uma faixa etária aí que você vai dos 6 aos 11, aí você vai ter a UPA que vai dos 12 aos 19, aí você tem o MP que vai dos 19 aos 35, a SAF é a partir de 18 anos. Então, uma mulher pode ser da SAF, se ela esperar os 35, ainda assim é muito tempo. Digamos que ela viva aí 70 anos, 80 anos, ela vai ficar 35 a 40 anos se ela entrar com 35. Se ela entrar antes disso, ela vai passar mais tempo. Então, é a sociedade mais estruturada, as mulheres mais envolvidas. Há muita conversa por que a OPH ela não está se é sempre esposos e esposas, né? Por que a OPH também não é tão forte? Porque normalmente os homens não se envolvem na OPH, e aqui eu não estou justificando a falta de envolvimento, mas porque eles justificam que já estão envolvidos com os concílios da igreja, com junta diaconal, autarquias. Mas, enfim, a SAF ela é mais estruturada. A SAF ela faz um trabalho muito grande com seminários, acolhendo seminaristas e apoiando, inclusive financeiramente, seminaristas, fazem campanhas para ajudar seminaristas, fora o investimento que elas fazem em missões, em evangelização. Então, hoje a sociedade é a única que ainda tem revista. Eu fico te devendo, Flávio, se essa revista ela ainda é física ou não, porque eu ouvi rumores de que ela tinha se tornado eletrônica, e acaba que todas fizeram isso. A Mocidade, eu fui muito tempo colunista da revista da Mocidade. E ela foi para o eletrônico, e depois que vai para o eletrônico, acaba. A tendência é essa. O pessoal gosta ainda da revista física, né? Então a SAF ela é a mais estruturada de todas, não é só a mais antiga, ela é a mais estruturada. E ela tem apoio em várias igrejas, né? Você vai nas igrejas mais antigas, você tem ali SAF centenárias, né? Até pela idade da mocidade, como a mocidade ela foi criada já no século XX, e você não tem como ter um MP centenário, por exemplo. Por quê? Porque o MP, o início do MP, e a gente vai entrar ainda nisso, mas só para fechar esse ponto, ela acontece já em 1936, sem contar a pausa que teve de uns anos. Então não existe o MP centenária, mas SAFs centenárias existem bastante, porque elas já estão aí já há 140 anos, eu acho que é. Ela vai fazer, fez A esse ano. SAF, a SAF de Natal, da Igreja Presbiteriana de Natal, é mais antiga do que a igreja. Ela tem um ano a mais do que a igreja. É Mossoró, e aí eu não vou entrar nessa discussão que tem as datas lá, Mossoró, Natal, né? Mas Mossoró, Discutir isso, não. a data da última organização de Mossoró, da terceira organização de Mossoró, a SAF é mais antiga que a igreja. Por quê? Porque era até uma forma de plantar aquela igreja. Você plantava com as sociedades. Você já separava e a igreja a congregação já tinha sociedade, e ela ficava 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo de congregação, quando virava igreja, ela já tinha sociedades mais antigas. Isso é muito comum. Como também E existem igrejas mais antigas que as suas sociedades, né? Mas existem os dois casos. existem os dois casos de a SAF, pelo menos, eu já vi mais de uma igreja que a SAF era mais antiga do que a própria igreja. E, às vezes, a SAF ajudou na plantação da igreja. Não é só que foi estratégico
começar a sociedade interna, mas como a SAF ajudou a plantar algumas igrejas, né? Então, mas isso vai acontecer com as igrejas que foram plantadas de 1884 para cá. Uhum, Porque, por exemplo, Natal é 1896, não é isso? isso. Pronto, então as igrejas de 1884 para cá, que é quando existiam o SAF, todas elas, falar todas não, porque é muito genérico, né? Mas a grande É. maioria delas, a SAF é mais antiga e ajudou na plantação desse trabalho, de alguma forma. Até porque ela começa, às vezes, na congregação, né? Isso. Ela começa na congregação. Ela também, às vezes, tem alguém que ela tem um trabalho evangelístico num bairro e depois o conselho se aproxima daquele bairro e começa uma congregação. Então, Às, às vezes na congregação, Flávio, desculpa, na congregação mesmo, ela já é filha de alguma igreja que já tem SAF. é. E aí acaba que é só migra, só faz a transferência depois, são sócias da SAF da igreja mãe, frequentam Uhum. a congregação e quando organiza, já organiza aquela SAF já. Naquele contexto. A SAF É, também foi muito importante, ela ainda tem valor hoje, eu penso, mas assim, final do 19, início do 20, a SAF tinha um papel social muito importante, né? De convivência para as mulheres terem espaços de sociabilidade, sim. também trabalho social, né? Você pode falar um pouco disso? A SAF sempre Então, teve muito trabalho nisso, né? é muito comum. O primeiro nome da SAF foi a Associação Evangélica de Mulheres, né? Depois é que ela vai ser batizada aí como Sociedade Auxiliadora Feminina, e sempre envolveu muito as mulheres. Há igrejas que tem projeto Dorcas, você vai ter lá, tem ateliê, tem igreja que tem oficina, tem igreja que tem bazar, que funciona bazar organizado pela SAF, curso de culinária. Então, as igrejas elas sempre tiveram esse papel de envolver as mulheres, né, que é uma sociedade feminina, envolver as mulheres e fazer também trabalho social, como sopão. Aqui em São Paulo, por exemplo, começou a esfriar, né, então fazer campanha do agasalho. A SAF ela tem esse envolvimento. Até mesmo no Mackenzie voluntário, né, a SAF é muito ativa quando o Mackenzie voluntário acontece nas igrejas. A SAF ela sempre teve essa perspectiva social, de investir, por exemplo, enquanto os esposos, né, os maridos estavam à frente em outras áreas da igreja, às vezes mais administrativas ou até mesmo por meio da junta diaconal, as mulheres sempre deram esse suporte, né, de fazer ações, auxílios, fazer levantamento de cestas básicas, de roupas, como eu falei, as campanhas junto aos seminaristas, né, quando eu estava lá em Mossoró, no presbitério que eu fazia parte, que éramos do mesmo sínodo, a SAF, quando o seminarista ia para o seminário, ele ia com kit de higiene, ele recebia oferta, e você tem aí o projeto missionário da SAF. Nesse projeto missionário tem um cofre missionário, onde as SAF juntam dinheiro e enviam para os missionários. Então eles têm um trabalho muito forte de missionário, evangelístico e social. As outras sociedades também, mas volto a dizer, pela estrutura da SAF, os recursos que a SAF tem, né, porque são muitas sócias e as sociedades elas se mantêm via per capita. Hoje não tem mais esse nome, mas o nome conhecido é per capita. Então há um valor que elas todo ano dão à SAF, que é distribuído, né, esse valor entre SAF local, entre federação, entre sinodal. A SAF local foi quem deu, né? A SAF local envia para a federação, que é a nível de presbitério, divide aquele valor, e aquele valor, então, fracionado, vai atender a SAF como presbitério, né, a federação de SAF, a confederação sinodal de SAF e a nacional de SAF. Então, a SAF, por ter muitas sócias, ela capta muitos recursos, e esses recursos eles retornam à igreja por meio de ação social, evangelização e missões. Então, a UMP também faz esse trabalho também muito forte, mas a SAF é quem consegue ter mais estrutura, tanto de pessoas, como estrutura no sentido de recursos. Já que a gente falou do MP, vamos passar para ela. A União de Mocidade Presbiteriana. Quando surge essa instituição? Ela surge no século XX, você já falou. Mas existiam coisas antes? Como é que foi esse processo? O que acontece é que em 1936, né, o Supremo Concílio ele já tinha SAF, já tinha um modelo de SAF,
E o Supremo Conselho, então, ele padronizou esse trabalho, né? Haviam trabalhos distintos, diferentes, e precisava unificar esse trabalho. Então, foi quando começou essa atuação, né? E aí surge a União de Moços, né, presbiterianos, depois União Presbiteriana de Mocidade, que esse grupo que é organizado aí na faixa etária já teve faixas etárias, já foi dos 18 aos 30, depois dos 18 aos 35, depois dos 19 aos 35, quando subiram a idade aí final da UPA. Na época eu fui da Comissão de Revitalização das Sociedades Internas, fui da segunda comissão. Em 2010, o Supremo Conselho nomeou a primeira comissão. Essa comissão, se eu não me engano, o relator era o reverendo Saulo, que é diretor ali de Goiânia, do Seminário de Goiânia. E o reverendo Saulo, ele e a equipe dele, a comissão que foi montada, eles criaram o GTSI, que é o Guia de Trabalho das Sociedades Internas, aposentando aí o antigo MUSE, né, para a tristeza de alguns, inclusive minha, gostavam muito do MUSE. Eu tenho até alguns por aqui, eu tenho que achar. E aí, quando isso aconteceu, essa comissão apresentou o GTSI. Quando a minha comissão começou a trabalhar, e o mandato foi 14 a 18, nós chegamos a levar a proposta para que a idade da mocidade baixasse para 30 anos, voltasse aos 30 anos, e aí você revitalizaria a UPH e a SAF consequentemente. Mas, enfim, a mocidade ela é então organizada, e sendo então organizada, ela passa a contar aí também com o apoio da igreja, tanto que quando você vai para 1954, se eu não estou enganado, o Supremo Conselho ele toma decisões e nessas decisões a UMP já está contida, os moços. Quando você pega o nosso manual e vai para os artigos, né, que tratam ali das funções privativas, né, o 83, o 88, o 92 e o 95, que são as quatro instâncias da igreja, conselho, presbitério, sínodo e Supremo Conselho. Quando você pega esses artigos, você vai ver lá que quando fala de sociedades internas, ela se refere a mulheres e moços. Por quê? Porque na época da Constituição não existia. Você vai ver a UPA, ou pegar surgindo depois a UCP também, mas sempre assim, pela necessidade, né? Tem esse grupo, precisa também atender esse grupo. Mas a mocidade, ela tem um bom trabalho. Ela teve uma pausa, né? Nós tivemos aí um momento conturbado na história do país, né? Que foi a questão dos militares. E a mocidade acabou que se envolvendo, né? Na história. E aí, por um tempo, a IPB meio que pausou a sociedade. Então, alguns até questionam, né? Há quanto tempo realmente a mocidade tem? O que se comemora é da idade de início, né? E aí você tem aí mocidade com uma boa idade também, mas não com a mesma idade da SAF. Dos anos 60 para e volta o quê? Nos anos 80, 90? Foi mais ou menos isso. 80 e... Eu tenho que olhar essa data direito. 85, 80... Eu tô com isso, 85 na cabeça. Coincide mais ou menos com o período militar, né? Porque houve, como eu disse, houve essa questão houve essa questão de um envolvimento, né? Isso foi muito setorizado, houve uma né, cara? tensão, né? Houve uma tensão com a liderança nacional e a liderança da Não própria. foi só a mocidade, cara. A Palavra da Vida, ele se envolveu também. Não foi os grupos de trabalho. Foi um período turbulento. Foi, mas houve esse envolvimento, né? Então você tinha aí a mocidade inicialmente com vários nomes, né? Por exemplo, Sociedade, União da, Heróis da Fé, esse é o nome básico, né? Todo mundo gosta desse nome para colocar para alguma coisa. Tem revista Heróis da Fé, então Heróis da Fé, você tem a Sociedade do Esforço Cristão, então você vai ter vários nomes. E aí a IPB entendeu que estava na hora de colocar debaixo do mesmo guarda-chuva que a SAF já estava. E essa é uma discussão sempre presente, viu, Flávio? Porque hoje a IPB tem como modelo oficial de trabalho as sociedades internas, e algumas igrejas não aderem. E aí fica um pouco fora do guarda-chuva, né? Fala assim, mas é uma forma de controle? Não, é porque tem uma estrutura de trabalho. E nessa estrutura de trabalho, estar debaixo desse guarda-chuva ajuda a uniformizar o trabalho. Para que eu, como jovem, vá na sua igreja visitar a sua igreja, e lá eu tenho o mesmo modelo de trabalho que eu tenho na que eu faço parte, entendeu? Então, a IPB lá atrás, ela sente a necessidade de colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva,
Porque previa que ia ter adolescente, o PH, não, não é por isso. É porque a SAF já trabalhava dessa forma e entende então a importância da UMP também trabalhar assim. A OMP, ela é promotora de grandes congressos também, né? Ela teve sempre congressos nacionais, congressos regionais. Isso é um ponto forte. Jovem gosta de estar junto, né? Não é que as outras sociedades não gostem, mas jovem gosta de se ver, gosta de estar junto. Então, a OMP também tem investido, né, nesses encontros desde o seu início. Como você bem falou, né? O jovem gosta. Então, assim, os ERs, né, hoje chamados ERs, que são os encontros regionais, acontecem nas 5 regiões. E nessas 5 regiões, sempre preletores locais, claro, né? Mas sempre são convidados preletores de fora para participar. Eu não gosto dessa expressão de renome, né? Porque mas assim, preletores conhecidos, e você tem um congresso nacional que acontece aí de 4 em 4 anos, os ERs têm acontecido, eu acho que a cada 2 anos, se eu não estou enganado, e tem acontecido aí nas regiões, né? Tanto a UMP como a UPA. A UPA tinha um CONUPA, né? Que depois virou também encontro regional. A diferença é que o MP ele tem mais independência em relação à UPA, por exemplo. São adultos, né? Você não tem, o UPA não tem como. Na verdade, hoje o trabalho é contrário, né, cara? Você tem a mocidade, os jovens mais jovens, os jovens mais novos, redundante, qual é a dificuldade? Eles estão envolvidos com universidade, estão envolvidos aí no começo de um emprego. Então é diferente, assim, você não tem o mesmo envolvimento que você tinha antes, né? Até para fazer viagem, acampamento, vamos fazer um acampamento de jovens, não tem como, cara, os caras estão trabalhando. Então acaba que os congressos que é a opção mais viável. Você consegue aí envolver a pessoa durante uma semana, acampamento seria mais ou menos isso. Mas aí você faz um congresso e a pessoa consegue participar durante a noite de forma eletrônica, online, e durante o dia ela trabalha. Então tem como moldar, né? Como mesclar de forma mais fácil para que todos participem. Mas a mocidade ela tem muitos congressos. Ela apoia muito. Isso você tem nas instâncias, né? Você vai ter congresso a nível nacional, você tem congresso aí a nível estadual, né? Tem bem, as sinodais têm organizado bastante coisa. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos 16 sínodos. E aí nós tivemos no mês de maio o Dia do Jovem Presbiteriano, né? E no Dia do Jovem Presbiteriano é uma ação conjunta entre as sinodais de mocidade. Claro que normalmente são as sinodais mais próximas da capital. Porque eu não tenho como, sei lá, pegar uma cidade que fica 400 quilômetros daqui e esperar que os jovens venham participar do evento aqui no estado. Também não é justo jogar mais para lá para que eles participem e o pessoal da capital não participar. Então, acaba sendo setorizado isso. Você tem eventos acontecendo de forma simultânea e você tem a comemoração oficial, a comemoração nacional, né? Natal, inclusive, você vai lembrar disso, recebeu uma comemoração nacional já. Eu era secretário sinodal na época, a nossa sinodal vinha crescendo muito bem, e aí nós fomos contemplados. Até pensamos em fazer lá na região, em Mossoró, que a presidente da sinodal era de Mossoró, mas aí nós resolvemos colocar num canto mais estratégico, que era Natal, onde alcançaria mais mocidades. E aí foi na igreja de Pirangi que aconteceu, foi 2013, 2014, eu não lembro agora exatamente o ano. Eu Foi estava no 2000. seminário. Aí aconteceu lá. Você já participou até de evento também de mocidade, teve o DJP lá na igreja de Natal, você foi um dos palestrantes lá, Eu falou sobre. participei o ano passado aqui também. Ah, ótimo. O Natal foi sobre neocalvinismo holandês. Isso. Eu dei uma passada lá na sua aula lá, você tava. Eu lembro. Daqui eu não. Cara, tu acredita que aqui eu não consegui participar ainda? Eu vou participar agora do Aviva, que é um evento do presbitério que eu faço parte, mas é um evento grande para mocidades. Já aconteceu aqui na igreja e vai acontecer agora na Como é o igreja de nome? Pinheiros. Aviva. Aviva. Faz aí a propaganda, já pode aproveitar. Agora, eu não sei quando é que vai ao ar, mas se ainda for dentro do prazo, é de 1 a 6 de julho, agora na igreja de Pinheiros. Durante as noites eu vou ser o preletor da sexta-feira. Sexta-feira acho que é dia 5 de julho. Mas tem outros preletores também que vão participar. Já tem um cartaz, mas não tem os preletores ainda. Mas já fecharam os preletores, eles vão fazer a divulgação. Mas eu tenho participado muito pouco ainda. Dentro do que você me conhece, sabe que eu sempre fui muito ativo, né? Mas a vida de São Paulo, cara, toma muito tempo, cara. É diferente.
É engraçado, eu estava conversando com o Gemima recentemente sobre isso. Lá no Rio Grande do Norte eu tinha muito mais funções. Eu era presidente de presbitério, fui presidente de sínodo também, era da Jurete e tal, eram mais funções. Aqui eu tenho menos, mas aqui é mais corrido, falta tempo, cara. É impressionante. E a mocidade, ela também sempre teve um papel social, né? Ela ajuda muito também no Mackenzie Voluntário. É outra sociedade bastante ativa, assim, sem desmerecer as outras, a gente está sempre tendo esse cuidado de dizer que é sem desmerecer as outras, mas ela chega, em alguns contextos, ela chega perto da SAF, assim, em termos de envolvimento. Eu Isso. estava lendo sobre o material que você mandou, né, lá da CTSI, né, Uhum. do CTSG, GTSI. GTSI. é de grupo, né, grupo de trabalho. Não, é. Não, o GTSG é de guia de trabalho das Guia sociedades de internas. trabalho. Eu achava que era Grupo de Trabalho das Sociedades Internas, GTSI. Então, o GTSI, eu li os históricos, e uma coisa que me chamou a atenção na MP foi o papel evangelístico também, assim como a SAF, de plantação de igrejas, assim, de começar pontos de pregação, depois congregação, e a UMP participar de forma bem ativa na plantação de algumas igrejas. E é uma Então, sociedade que já pode ter oficiais, né? Você já é tem, isso. você já tem oficiais, tem pastores com a idade, né, de participar. O pastor ele vai participar de forma colaborativa, né? Não Porque ele pode não ser pode ser membro. sócio, porque ele já é membro, ele não é membro da igreja. Mas, por exemplo, eu sou aqui, a gente está revitalizando a igreja aqui, então eu tenho a SAF, tem uma MP recém-organizada, como nascente, né, que é uma MP menor. Aí a UPA, a UCP a gente está organizando, a UPH também. Eu sou, como pastor efetivo da igreja, eu sou sócio de todas as sociedades da igreja. Sou ex officio, né? Uhum. E aí o conselheiro é membro da diretoria ex officio. Eu sou sócio, eu sou conselheiro de uma das sociedades aqui. Mas o pastor, ele tem, esse o envolvimento do pastor. Sobre a questão da MP, da evangelização, sim. No Mackenzie, porque a maioria dos que se envolvem no Mackenzie, não é desmerecendo as outras faixas etárias, acaba sendo jovem mesmo. Esse é o que mais se envolve por questão de tempo. Mas assim, aqui a gente tenta que todos se envolvam, né? E participem lá na Mossoró, todas as faixas etárias participavam. Mas o MP, assim, ela consegue, por exemplo, durante o dia, dispor de um tempo que às vezes uma senhora que trabalha, ela não tem. O jovem, às vezes, está na universidade e consegue se envolver mais. Mas a questão evangelística, né? Você tem, principalmente no contexto atual, a UMP ela é um braço importante, a UPA também, mas o UMP é um braço importante dessa evangelização, porque você consegue alcançar universitários, você consegue alcançar pessoas que estudam com você, e a UMP ajuda bastante nesse sentido, né? A UMP, ela, diferentemente da SAF, eu entendo que a SAF, a SAF tem um papel social muito forte e muito importante. A UMP, e também é evangelístico, né? Mas a UMP, ela tem essa questão mais, até porque se a SAF ela é um dos fundamentos, um dos suportes da igreja no sentido do importante trabalho que eles fazem, a UMP é aquela força de trabalho, né, cara? São os caras mais jovens, os caras aguentam mais um rojão. Apesar que Quando eu tem tenho uma visto muito, demolição para fazer, tem apesar que eu tenho visto muito jovem, cara, meio morgado, viu, cara? Vou falar, nossa época o pessoal era diferente. A gente teve um campeonato, um retiro da igreja agora, e teve a tradicional partida de futebol solteiros versus Casados e casados. solteiros. Casados ganhou, assim, de lavada, assim, Cara, passou do 20 e a gente parou de contar. a gente teve lá em Fortaleza, eu fui pregar no acampamento lá da mocidade. Cara, aí eu fui da igreja de Fortaleza, né? Fui da IPF, que é a primeira de Fortaleza. E joguei no time da igreja, né? Futsal, a gente participava do campeonato. Os meninos quiseram desafiar o pessoal mais velho, cara. Aí eu falei assim, cara, só dá um jovem pra correr pra gente, pra ficar no ataque recebendo bola. Cara, metemos uns 7 a pouco, 7-2, 7-1 nos O caras. nosso foi campo. Rapaz, os meninos. Mas o que eu tô falando não é nem tanto da questão da qualidade, eu tô falando da questão do vigor. Assim, cansaram primeiro, assim, tipo, foi um negócio.
O Hexa tá difícil, viu? Tá. É porque eles não entenderam ainda que quem corre é a bola, né, cara? A gente só tem que botar ela pra É, correr, né? Então a gente fazia assim, pegava a bola, desarmava e lançava, cara. Não desarmava fácil, porque eles eram muito afoitos, enfim. Mas aí fica o desafio aí, tiver algum jovem assistindo aí, eu e o Flávio vai montar um time aqui de de pastores, Masters. de machos e desafiar vocês. Mas é sério, mas é uma força braçal importante na igreja. Também é uma geração importante em termos de formação também, né? A gente está formando. Claro que a UPA a gente está formando, a UCP, mas a UMP está mais próximo de chegar ao oficialato mesmo, né? Então, Ah, uma geração mais. Tá, deixa eu tentar colocar isso sem desmerecer as outras gerações. Mas é uma geração com muita preocupação teológica, cara. Eu não estou sim. dizendo que as outras gerações não tiveram, mas era o presbiterianismo na IPB há uns anos atrás, uns 20, 30 anos, era muito evangelical. Uhum. Era muito próximo, né? Hoje há essa ênfase dos Retomada meninos. confessional. Isso. E aí a UPA, a mocidade tem se dedicado bastante. Você vai ver congressos mais voltados dentro dessa temática, onde eles estão realmente preocupados. E claro, aí a preocupação nossa como pastores é ensinar que a ortodoxia não vive sem a ortopraxia, né? Eles precisam crer e também manifestar, né? E aí fica esse desafio, mas é uma geração bem interessante, cara, uma geração que tem se interessado bastante e tem também essa questão da formação propriamente dita, da questão acadêmica também. É muita informação, né, cara? Hoje a gente tem tanta coisa na internet que facilita. Livros traduzidos em português, que Mas antigamente não. precisam de uma curadoria também, né? A importância do pastor acaba sendo de curador, de, ó, tem esse mundo aqui de coisas, mas, ó, vai por aqui, porque, Isso. mas facilita, é verdade, assim, você, sermão e tal, tem muita coisa boa, mas fica aí do papel do pastor da igreja local para ser ajudar nesse direcionamento, nessa curadoria. E a UPA, nossos adolescentes, é uma história recente, mais recente, né? A UPA já é de 67, né? 1967 já é século XX. Ah, ela é depois da UPH, né? A gente vai falar da UPH, porque você está falando em Então cronologia. vamos para o PH, foi mal. O É top que da a UPH é UPH sempre. eu não achei. A UPH sempre esquece, mas eu não achei nada da UPH, é por isso que eu também. Cara, A deixa eu falar um UPH. negócio da UPH. Nessa época minha de comissão de revitalização, a comissão viajou ao Brasil fazendo congressos, workshops. 2015 nós fizemos um grande congresso em Brasília, ali no Quality Hotel, para secretários sinodais. 2017 nós fizemos novamente outro congresso. A intenção era fazer sempre a cada 2 anos, no mês de outubro, esse congresso. Mas aí em 2018 a comissão foi desfeita, não foi nomeada uma terceira comissão, e aí esse congresso ficou sob a responsabilidade dos secretários nacionais, acabou não acontecendo. Mas viajando o Brasil nesses 4 anos, né, nesse quadriênio que eu trabalhei nessa comissão, cara, a gente viu uma coisa interessante, cara. O PH, a gente sempre fazia esse desafio para o PH. O PH tem um potencial muito grande, são os líderes da igreja. Então, você parar para pensar nisso, são os caras que trabalham bastante. A UPH era para ser a mais importante, eu me refiro a mais importante, não desmerecendo as outras, mas deveria ser a sociedade mais forte. Só que aí a justificativa é essa, né? O trabalho fora da igreja, o trabalho na igreja. Alguns são presbíteros, outros são diáconos, outros Professor de servem em formação outras áreas da moral. igreja, e acaba sobrecarregando. Mas aqui a gente tem um modelo informal, né? Que é o happy hour, né? Happy hour é um grupo de WhatsApp que a gente tem para conversar coisas de homem, né? E a gente marca algumas coisas, né? A gente tenta marcar algumas coisas, mas a agenda às vezes é conflitante. A gente teve agora, recentemente, por causa do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? As casas ficaram, toda aquela questão da sobrevivência, essa situação que os nossos irmãos gaúchos têm passado. A gente trouxe um cara aqui para dar curso de sobrevivência. Se eu ficar sem energia, o que é que eu devo fazer? Foi bem legal, cara. Foi mais uma forma de juntar os homens, teve um momento de lanche. Então a gente tem partido para isso, e claro, momentos de estudo também, mas a gente tem partido para atividades fora da igreja. A gente está querendo marcar um dia um kart, fazer um kart com o pessoal, ou pegar um paintball, para criar essa questão. E lá, claro, levar os filhos, né, aqueles que têm filhos homens. Eu acho que essa é uma grande questão da UPH, cara. Eu tenho até falado isso para eles.
A SAF, quando você tem, quando as meninas, as moças já casadas ou na idade vão para a SAF, normalmente é um processo muito natural. Por quê? Porque quando tem o dia do adolescente presbiteriano, a SAF vai lá e faz uma programação para a UPA. Quando tem o dia da mocidade presbiteriana, a SAF vai lá e faz uma programação para a mocidade. Então a SAF sempre está preparando coisa para essas faixas etárias. Aí marca um dia, vamos fazer um evento aqui para os nossos adolescentes, os nossos jovens. A UPH não tem essa proximidade das outras sociedades. Então, É verdade. quando dá a idade, eles não têm esse vínculo, cara. Eu já falei até para os homens aqui. A gente encostar, cumprir aquilo que a escritura diz, né? As senhoras mais experimentadas aconselhando as menos experimentadas e os homens fazendo a mesma coisa. Então, talvez aí, quem sabe, as igrejas adotando essa prática, a gente veja nos próximos anos um pouco de mudança, né? Nesse negócio. Eu até brinco, cara, com a UPH. A UPH foi tão descredibilizada, e eu tô falando na brincadeira, se o Daflon, que é o secretário nacional, estiver assistindo a brincadeira, viu, Daflon? Mas eles perderam uma frase, cara, porque todas as sociedades têm o moto, né? E o moto da UCP, da UPA, da UMP são 4 frases. A UPH só tem 3. E a SAF tem 5, cara. A gente brinca que a SAF roubou uma frase da UPH. Mas é uma brincadeira que eu faço com eles. Se for organizar um dia de pesca da sua UPH aí, me chame que eu vou com prazer. Cara, você vai ser o nosso instrutor de pesca. Eu já fiquei meia hora num negócio lá, pesca e pague, cara, que eu pensei assim, cara, você tá pagando, não é possível que você saia com as mãos abanando. Cara, eu saí com as mãos abanando. Os O peixes, pessoal menospreza, pesca e pague não é assim tão simples, não. cara, os peixes, eu acho que eles ficam rindo da minha cara dentro da água, ficam olhando pra mim achando graça. Quando eu percebo assim, eu lembro, cara, eu vou puxar o anzol pra ver se já comeram a isca lá, cara. Eu não sei se eu coloco errado, não sei o que é não, eu sou péssimo. Quando foi então? Qual foi a década que a UPH começou? A UPH, então, ela é de 1951, né? Mas já nos anos 1900, claro, por exemplo, tem as mulheres trabalhando, os esposos estão lá acompanhando. Então, os homens já tinham alguma coisa. Mas é somente em 51 que você vai ter. E aí você vê, é engraçado essa data, né? Porque é pós-promulgação da nossa Constituição interna. Então, é por isso que eles não são citados nos artigos sobre sociedade Eu interna. estava me perguntando. É somente mulheres e jovens, porque eles são ali logo depois da promulgação da Constituição da IPB. E a UPA? Cara, a UPA, eu gosto da UPA. A UPA a gente brinca porque eles não tinham hino, né, cara? Até que eles brigaram e foi aprovado o hino deles no Supremo, mas não foi colocado no inário ainda, porque está sendo feita uma grande reforma no inário presbiteriano, e a ideia é que o hino deles entre. E aí eles não têm, cara. Dia do jovem, eu brinco com eles dizendo, dia da SAF tem um hino. O dia do homem presbiteriano tem um hino no nosso inário. O MP, né, o 382, tem hino também. A UPA não tem, né? Mas ela tem, já está aprovada, é porque não entrou ainda. Cara, a UPA é bem interessante, cara. A UPA tem a questão da dependência dos pais, e pela dependência dos pais eles não conseguem ir a todo canto, mas é uma força bem ativa. É uma força bem ativa, claro. Você tem essas preocupações, né? Você não consegue fazer um grande acampamento nacional, porque até consegue. Qual é a exigência? Que aquela igreja tem que levar 1 ou 2 responsáveis, né? E aí, quando você vai para um congresso desse, cara, por exemplo, secretário presbiterial de UPA, normalmente tem que recorrer à verba do presbitério, porque não é uma sociedade que se mantém financeiramente. Ou para uma viagem como essa, né? Eu tenho que ir com os adolescentes e eu tenho que pagar a inscrição do congresso lá, ou do acampamento. Então, a sociedade, cara, que eu tenho um carinho muito grande por eles. Eles surgiram ali no Rio de Janeiro, né, em 1967. É consequência ali do trabalho do Dorcas, né? Da dona da Dorcas lá. E aí você tem esse trabalho de adolescentes se organizando, né? Você vê, por exemplo. Diretamente filhos da SAF, né? São diretamente filhos da SAF. São. Dona Dorcas, ela começou aquele trabalho ali no Rio de Janeiro, e você vai ver, né? Esses trabalhos vão acontecendo em locais diferentes, né? A SAF surge lá em Pernambuco. Os adolescentes já vão surgir no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é a igreja mais antiga, tinha muito adolescente lá. Mas o evento mais forte, eu não sei como é que está hoje, Flávio, mas o evento mais forte de UPA que existia no Brasil era em Pernambuco. As igrejas de Pernambuco organizavam ali o CONUPA. Eu fui para o último CONUPA. Oi? Eu já fui a ele. Eu fui para o último CONUPA. O último CONUPA foi em 2012. Depois ele mudou de nome, né?
passou a ser encontro regional, mas o Conupa, cara, era muito adolescente junto lá. E tem, o pessoal é do Brasil todo, cara, e principalmente do Nordeste, né? Nós fomos com um ônibus lá de Mossoró quando eu cheguei lá. Gemima, na época, nós não éramos nem casados, ela estava no IBN, na época, 2012. E aí aconteceu o evento lá, acho que na Semana Santa, não sei se foi nessa. E tinha muito adolescente lá. Então a UPA, ela tem isso, ela tem um moto também. Agora tem um hino deles, eles têm a bandeira, né? O símbolo. E aí eles têm um dia deles. O dia deles está chegando agora. O próximo dia a ser comemorado é o dia do adolescente presbiteriano, que acontece aí no quarto domingo, né? A mocidade acontece no terceiro domingo de maio, que é o mais recente. E aí depois nós teremos aí a UPA chegando aí no quarto domingo de julho, acontecendo aí o dia do adolescente presbiteriano. E os adolescentes presbiterianos, eles têm, cara, um trabalho, eles têm também um trabalho importante, claro. É limitador, né, a questão é limitador a questão Da idade. Da idade, eles não conseguem ir, não tem carro, sempre depende de alguém, mas é um trabalho fantástico. Deixa eu só retroceder um pouquinho, cara, para não cometer uma injustiça. A UPH tem muito projeto bom. Você comentou assim, a SAF ela ajuda a plantar a igreja. Cara, a UPH tem um trabalho fantástico que é o Mãos na Obra. Mãos na Obra, cara, eles constroem igreja. Uhum. O presbitério, a igreja manda lá o projeto para eles selecionam o projeto e esse projeto eles vão lá e constroem mesmo. Tem foto, você põe em Mãos na Obra, quem está assistindo, você vai achar foto na internet, os caras constroem. Eles têm umas bibliazinhas de evangelização, eu não sei se eu tenho por aqui fácil, mas as bibliazinhas deles são fantásticas também, cara. Eu já vi, são bonitas. Eles têm, ao meio-dia, eles param para orar, eles param, eu falo isso, a gente estava nós estávamos no congresso, nas reuniões de revitalização, né, acontecia sempre uma semana, nós íamos a cada 2, 3 meses para Brasília, lá para a sede do concílio, fica ao lado da Igreja Nacional, entre o Nacional ali e o Mackenzie, e a gente dava meio-dia, cara, nós parávamos, claro, a pedido da UPH também, mas nós parávamos para orar. Então, a UPH dá meio-dia, o homem presbiteriano já tem um alarme no celular dele para parar e orar, claro, por alguns motivos específicos que vão sendo elencados pela UPH. Deixa eu tentar lembrar, são esses eventos, cara. Eles premiam o homem, como é que é o nome? Homem padrão, acho que é isso o nome. Eles escolhem um homem por ano, eu acho que é um homem para dar esse título. Então, assim, eles têm umas coisas legais, mas eu não sabia disso. Tem muita coisa. A gente acabou passando. Eu pensei, cara, porque eu pensei que eu já tinha falado. Aí agora eu olhei e falei, cara, eu não falei ainda sobre isso. Porque quando você falou da SAF, eu ia abrir um parênteses e ia falar isso. Não, vou deixar para falar na UPH para não comer o tempo da SAF. Tranquilo. Mas eles têm muita coisa, cara. Mas é muito tímido ainda. É muito tímido. Não, eles têm várias outras coisas, porque eu não estou lembrando de todas agora. Mas é muito tímido porque poucos homens têm se envolvido por essas questões que a gente falou, né? Às vezes a UPH não é tão próxima aos adolescentes e jovens como poderiam, e também a questão da falta de tempo de muitos homens para participar dessa sociedade interna. Mas a UPA, cara, a UPA ela é tipo um mascote. Deixa eu explicar o mascote. Assim, a UPA é amada pela SAF, a UPA é amada pela OMP. Essas sociedades estão sempre próximas e juntas dele. Quem é hoje o secretário é o reverendo Esdras. O pessoal chama ele de reverendo Tim, né? Que é adolescente inglês. Então ele faz um trabalho, mora ali em Palmas, faz um trabalho muito bom. Ele sucedeu o reverendo Aranha, né? O vulgo Spider, né? O reverendo Aranha que está ali em Campinas, na primeira de Campinas. Então, a UPA, o pessoal tem um carinho muito grande. Agora, claro, como a gente já tem falado, tem esses fatores que limitam e às vezes você não consegue fazer um congresso como faz com a mocidade, mas eles têm alguns encontros que ainda acontecem, mas sempre com essa dificuldade, né? Quando uma igreja vai mandar um grupo, um presbitério, sempre tem que custear a ida aí do conselheiro ou de monitores para que eles possam aí cuidar desses adolescentes durante esse tempo de programação. Ok, então nós vimos a SAF, a OMP, a UPH, a União Presbiteriana de Homens, a UPA ou UPA, dependendo do lugar do Brasil, o pessoal pronuncia diferente, a União Presbiteriana de Adolescentes, e falemos agora da UCP, a União de Crianças Presbiterianas. Essa eu confesso que eu vi pouco nas igrejas, assim.
O PH eu já vi, mas o PH por aí, eu sei que tem essa carência de mais gente envolvida com o PH, mas o CP eu vi poucas, assim, pelo menos as áreas onde eu andei, eu vi pouca o CP. Então, fala um pouquinho dessa sociedade, como ela nasceu, quando. Então, cara, ela não é a mais antiga, ela é mais antiga que a UPH, mas é porque o nome UPA é mais recente. Por isso que, às vezes, cronologicamente, a gente coloca por último. Porque anteriormente ela se chamava de Liga Juvenil. Eu peguei uma época em Fortaleza com o nome Liga, ainda não sei porquê, eu não sei se era saudosismo, os caras não usavam UPA ainda. Mas depois acabou surgindo, né? Perdão, não usava ainda o CP, usava o UPA. E aí você tem o CP, cara, o CP é interessante, o CP traz uma coisa que pouca gente sabia. Você pega a logo da UCP, a logomarca, você vai ver uma Bíblia lá entre a sarça e um tracinho. E aí muita gente fala que a logo é essa da UCP, né? A Bíblia aberta. E alguém fala, que legal, eles ressignificaram a logo da IPB. Não, a logo da IPB, entre a sarça e o tracinho, é uma Bíblia aberta. Só que não aparece a Bíblia lá. O que a UCP fez foi colocar uma Bíblia para mostrar. Tem uma Bíblia aqui, ficou a logo deles. A UCP, cara, ela faz um trabalho fantástico por meio da secretaria. Hoje, eles têm um evento chamado Mãos e Coração, que eles dão capacitação nas igrejas, assim, para trabalho com criança, com o departamento infantil, porque eles englobam essas duas coisas. Então, você tinha antigamente o Zé Roberto, né, o reverendo Zé Roberto, que era o secretário, e aí assumiu outro no lugar dele. O Zé Roberto, inclusive, você conhece, é capelão, é lá do Tamboré, né, eu não sei se é capelão diretor, acho que ele é capelão lá. Chamei de Salsicha, né, o apelido carinhoso, que ele parece o personagem Salsicha. E aí o Zé Roberto fez um trabalho fantástico, cara. O cara reestruturou, ele deu uma outra cara, porque, entenda, a UCP ela perde um pouco, porque a faixa etária é ainda pior, porque é mais novo, mas não somente isso, cara, a UCP é a única que não tem diretoria nacional. Como é que você vai formar uma diretoria? Como é que você vai formar uma diretoria de criança? O UPA já tem uma dificuldade de criança, então você não tem confederação sinodal de UCP, não existe. Pode existir alguma, eu não sei. E aí quem estiver assistindo pode até mandar informação depois. Você tem federação de UPA, de UCP que funciona, ok. As federações funcionam a nível de presbitério, mas quando envolve sínodo e quando envolve Supremo Conselho é mais difícil. Então, o que é que acontece? As confederações sinodais e a Confederação Nacional, eles fazem um trabalho de treinamento. Eles chegam junto e não é difícil. Se você entrar em contato com a Secretaria, né, do Trabalho Infantil, Secretaria Nacional, você procura na internet SNTI, né, que é Secretaria Nacional do Trabalho Infantil. Eu acho que a sigla é essa. E aí você procura lá, você vai ter o evento Mãos e Coração. Então você pode participar indo em alguma igreja que está organizando, ou convidá-los para ir à sua igreja para participar. E eles têm feito um trabalho formidável, cara, de capacitação para o trabalho com o departamento infantil. Departamento infantil e a UCP às vezes se confunde muito, né? Porque o que às vezes eu acho que algumas pessoas ficam desanimadas ou não têm interesse de fazer o CP é porque entende que o departamento infantil é a mesma coisa, e não é. Não é a mesma Não tem o mesmo alcance, né? Não tem o mesmo alcance, porque o departamento infantil, você pode até fazer um EBF, que normalmente é o departamento infantil que organiza, mas não tem o mesmo alcance que a UCP tem, porque a UCP ela tem um alcance, por exemplo, aqui a gente faz aos sábados, não todo sábado ainda, a gente está reorganizando esse trabalho com as crianças, mas você tem um momento que você traz as crianças, você pode fazer um clubinho missionário, você pode fazer uma gincana bíblica, você pode fazer muitas coisas. Então você tem isso. O Mãos e Coração, eles dão esse treinamento que você pode usar também para o departamento infantil, mas você tem essa questão voltada aí para a União de Crianças. E o que a gente tem feito também, cara, e isso está bem aberto no GTSI para você fazer, é pegar a criança. Por exemplo, minha filha tem 4 anos. Minha filha não tem idade de UCP. Mas tem a programação da UCP que eu não vou trazê-la, claro que eu vou. Eu quero que desde pequena ela entenda como é que a igreja funciona, como é que a estrutura da igreja funciona. Então eu vou trazê-la, ela vai participar.
ela vai estar aqui, vai estar junto, né? Dentro dessa faixa etária de 6 a 11 anos, né? Aí da infância à pré-adolescência, ela vai caminhar na UCP. E, cara, o sentimento é sempre esse: quem está na UCP não quer ir para a UPA. Aí, quando está na UPA, não quer ir para a mocidade. E é sempre esse sentimento. Mas eu percebo que as crianças, a transição da UCP para a UPA, ela é mais difícil do que da UPA para o MP, por causa da maturidade, né? As crianças gostam daquelas gincanas, gostam daqueles momentos. Lá em Mossoró, no dia 12, que era o dia da criança, que é o dia da criança da UCP, o dia que comemora é 12 de outubro. Claro que não é por causa disso que existe o dia da criança. A gente aproveitou a data para comemorar. Então lá em Mossoró a gente pegava trenzinho, cara, aqueles trenzinhos. Comprava sorvete, algodão doce, tudo saudável, né? Picolé. Cara, era uma festa, as crianças rodavam a cidade toda, os pais iam junto. E aquela questão toda, depois tinha um momento de gincana bíblica. Nós fizemos na nossa UCP, fez o Doutores do ABC, né? Só que o ABC era o breve catecismo, então eles memorizaram o breve catecismo. Então você tem como fazer muita coisa, cara, com a UCP. E desde a UCP, se a criança já começar a entender como é que a igreja funciona, ela vai transicionar aí para a UPA, para o UMP, e depois o PH e SAF de maneira muito mais tranquila. E Então, vai contribuir também para os oficiais da igreja, né? Os meninos começam também. Normalmente na UCP, quem vai fazer a ata é um pai, uma mãe, mas quando a criança vai ficando mais velha, quem vai cuidar do caixa é um pai e uma mãe. Mas quando a criança vai ficando mais velha, o pai já vai preparando para que na UPA ele seja um pouco mais independente em relação a isso. E aí mas ele UPA, já vai aprender a se portar em reunião, já vai aprendendo a ter que ouvir a opinião do outro, ponderar, argumentar. Aos poucos ele vai ganhando algumas responsabilidades de acordo com a idade, mas tudo isso é formativo, né? No final é... Pois é, a minha atuação na IPB, Flávio, assim, até em concílios, cara, tem muito da minha formação em sociedades internas, desse preparo. Por exemplo, vê como essa questão da igreja nos prepara muito até lá para fora. Eu peguei agora 10 bancas para moderar lá no Mackenzie, né? Eu preciso de APO, então eu fico atrás de APO em todo canto. APO é umas atividades extras que a gente precisa para cumprir crédito. Cara, eu peguei 10 bancas, 5 de pedagogia e 5 de teologia. Perto de começar, aí o secretário chegou para mim e falou assim: você pode moderar? Cara, foi tranquilo para mim, porque, cara, eu moderei lá a banca como se eu tivesse um presbitério, cara. Inscrição para fala, alguém ainda quer falar, alguém queria ainda fazer algum comentário. Aí essa é a ordem, cara, isso vai treinando a gente. As crianças vão sendo treinadas para falar em público, para a questão organizacional da nossa igreja. Então é uma escola. Isso. Para comentar, para a SAF teve uma mudança na SAF, que a SAF não é obrigada mais a fazer ata. Ela pode fazer um livro de memória. Por quê? Porque a SAF não forma oficial. Então, só que eu acho que perde um pouco, e aqui não é uma crítica, mais um comentário, porque nós temos mulheres na Assembleia Geral da Igreja, na Assembleia, você tem um AGO, né, Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, há mulheres que secretariam, né, que elas são secretárias da Assembleia. Então, assim, não é perdido não, cara, aprender a fazer ata é sempre bom. Você vai fazer um trabalho acadêmico, você aprende a tomar nota dos fatos, né? Sim. De forma sucinta. E para os historiadores, né? A gente sempre esquece deles, mas é importante a documentação estar bem preservada. Sumiram as atas aqui, cara, nessas idas e vindas. Aí tá tentando montar aí o quebra-cabeça, cara, e não é fácil, não. É difícil. É difícil. Meu irmão, eu costumo fazer uma pergunta no final do programa, que é meio uma pergunta para resposta, assim, rápida, uma resposta curta, ao que vem à sua mente. E a pergunta é: por que devemos estudar a história da igreja? Tá, de forma sucinta. Aham. Cara, a história ela tem um caráter muito didático, né? Por exemplo, ela nos ensina que erros nós não devemos mais cometer. Mas ela também é inspiradora, cara. Quando você vê, por exemplo, eu tenho aqui aquele Bandeirantes da Fé, que conta o presbiterianismo lá em Minas Gerais. Você pega o Diário de Simonton, a história do José Manuel da Conceição, tudo isso é muito didático, porque a gente, é como se o nosso vigor ele fosse renovado, né? É como se a gente recebesse aí uma nova motivação. De ânimo, né? Uma injeção de ânimo para poder trabalhar. Então a história ela tem esse caráter, né, cara? Desse mestrado que eu tô fazendo,
nesse mestrado que eu estou fazendo, a gente discutiu isso, né? Que a história ela pode ser revisitada, mas ela não pode ser mudada, né? E ela sempre tem esse caráter de você voltar, aprender o que tem para aprender, mas ficar no presente. Então, a história da igreja ela tem esse aspecto de nos motivar, apesar que o sacrifício de Cristo deveria ser suficiente, mas ela tem esse caráter de nos dar um vigor, de ver, por exemplo, o início, né, das sociedades, como as sociedades internas foram dentro da necessidade, surgindo e trabalhando, e aí surge uma outra sociedade, de acordo com a demanda, trabalho, evangelização, gincana, tudo isso, precisa organizar esse grupo aqui para servir de modelo para outras igrejas, né? Você vai lá, conhece, vou fazer na minha igreja também. Então, naturalmente, isso foi espalhando pelo Brasil. Então, você olhar para essa história e perceber que as sociedades estão aí, estão ainda trabalhando, mesmo com as dificuldades, mesmo com essas mudanças de cultura e de faixa etária, né? De responsabilidades também, você olhar para a história e entender que ela tem em si esse caráter didático, né? De nos ensinar aquilo que nós não devemos fazer, mas ela também não fazer mais, mas ela também, acima de tudo, tem um caráter aí motivacional. Não queria usar esse termo, né? Ele está muito batido hoje em dia. Motivador, né? Ele tem esse caráter motivador, né? Você olha e fala, cara, eu tenho minhas dificuldades na minha igreja, às vezes não é como eu quero, mas ver nessa época que era ainda mais difícil, né? Era muito mais complicado. E eu entendo que as sociedades têm esse papel, cara, não apenas de resgate histórico, mas como é um modelo histórico, ajuda, cara, a manter essa história da mesma forma, né? Até o hino da mocidade vai falar isso, né? Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais, aí depois mudou para vivos ideais. O novos é porque é um contraponto com o velho no sentido de idade, não de validade, né? Falar o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais, né? Então, essa ideia de legado, cara, é um legado que é passado geração após geração. Eu passei pelas sociedades, a brincadeira que se faz é que um homem nunca vai ser da SAF, aí eu acabei virando sócio da SAF por ser pastor. Você passa pelas sociedades e você quer que as gerações venham, né? Os seus filhos também tenham as mesmas experiências que você teve. Então, a questão da história ela é importante por isso, cara. Além da questão motivadora e a questão didática, pedagógica, você tem, cara, o sentido de legado, cara. Não é saudosismo, não é questão de saudosismo, mas é aquela questão do pai chegar e falar assim, por exemplo, o filho é eleito para alguma coisa na UCP e fala assim, na minha época eu fiz isso na UCP, eu fiz isso na UPA. Então tem são memórias afetivas que foram criadas nos pais e que agora estão sendo criadas também nos filhos, né? Às vezes até um ponto de contato para diálogo, para conversa. Então, assim, eu creio que tem tudo envolvido quando a gente fala de história, e especificamente quando a gente fala da história e das sociedades internas. Tá bom, muito bom esse programa, agradeço ao reverendo Samuel por compartilhar conosco essas informações, essas histórias, essa também interpretação das nossas sociedades internas. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Gostaria de pedir que se despedisse, fizesse algumas considerações, caso ainda queira fazer alguma consideração, e pudesse já se despedir dos nossos ouvintes. Então, aqueles que nos assistem, uma alegria que está falando para vocês de forma muito sucinta e muito superficial, né? Porque é um assunto, talvez se um dia fizer para cada sociedade, ainda não vai faltar tempo ainda. É muita coisa. Mas agradecer vocês estarem assistindo, agradecer o convite que o Flávio fez, falar da alegria de falar um pouco mais sobre esse assunto. Incentivar, você está na sua igreja, claro, não vai fazer montinho nem nada, mas não tem sociedade funcionando, vê com o pastor, às vezes o pastor quer organizar, mas não tem quem assuma essa responsabilidade, né? Então, vê aí, para esse trabalho, envolva-se a nível de presbitério, a nível de sínodo, a nível de nacional, para que você possa ver que outras igrejas vão ter suas limitações, suas dificuldades, mas estão trabalhando e estão fazendo algo em prol do reino. Que Deus te abençoe as nossas famílias presbiterianas, nesse finalzinho, nesse mês de maio que passou, né? Foi o mês das famílias presbiterianas, e também abençoe as nossas sociedades internas para que elas se fortaleçam cada vez mais e também fortaleçam as nossas igrejas. Flávio, obrigado aí pelo convite, vamos marcar aquele churrasco, cara, pra gente. Vamos sim. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, e estamos então encerrando mais um Na Fita do Tempo, e até o próximo programa.